Pessoal, a mídia esquerdista brasileira finalmente acordou para a realidade de que o Lula nada mais é do que ele sempre foi, só que ainda mais velho, mais obsoleto e com muito mais pressa, muito mais decisão de destruir o Brasil por completo, né? E a situação do Rio Grande do Sul e também da Petrobras deixam isso bastante claro para todos. Temos tanto o jornal Estadão quanto a Folha de São Paulo repercutindo isso aí, que o Lula tem velhas ideias e que o programa econômico dele é o atraso, né? Eu e você já sabíamos disso, desconfio que esse pessoal da grande mídia também sabia, assim como o mercado financeiro, esse pessoal todo aí do mercado e tudo mais, a galera multimilionária brasileira, né? Desconfio que eles sabiam disso também, mas pelo menos agora tá todo mundo assumindo o que é mais do que evidente. O Lula é uma tragédia para o Brasil. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a situação aqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul e também da Petrobras, né? O ponto aqui é, de fato, o pessoal sabe, o pessoal sempre soube, né? Mas agora estão assumindo que o Lula está fazendo o que ele sempre fez, está andando pelos mesmos caminhos que, juntamente com a Dilma Rousseff, conduziram o Brasil para o fundo do buraco, para uma recessão da qual nós não nos recuperamos totalmente até hoje. Essa é a grande verdade. O Brasil não se recuperou daquele patamar que nós tínhamos lá atrás. A prova maior disso é o valor da Bolsa de Valores brasileira em dólares. Se você olhar em reais, parece que ela está no seu melhor momento, mas se compararmos em dólar, ela nunca voltou a ser o que ela era lá em 2014, 2015, né? Então isso deixa claro o problema chamado governo PT, Lula e Dilma Rousseff. Mas então, o Lula aqui não quer saber de experimentar, de acordo com o Estadão. Ele quer repetir o que ele fez no passado, as velhas convicções ou cacuetes dele aqui, né? Então, conforme eles pontuam, a tragédia no Rio Grande do Sul é algo inédito. Tudo bem, já aconteceu no passado algo assim, mas acredito que a maior parte de nós não estávamos vivos para ver isso na época acontecendo, né? Então, realmente, esta geração que está aí, uma geração mais alongada, né? Estamos falando aí de avós, pais e filhos, não viram uma tragédia como essa no Brasil até o momento. É algo inédito na nossa história e que, portanto, deveria ser tratado de uma forma inédita, com ideias novas. Mas não, o Lula vai querer fazer o que ele sempre fez aí de fato, né? Então, o que o Lula, entre aspas, criou para lidar com esse problema no Rio Grande do Sul foi criar aqui um plenipotenciário, um ministro com superpoderes aí, né? Que é, inclusive, um ministro, um político, que é o Paulo Pimenta, que é rival do governador do estado. Ou seja, como que o Lula quer que os dois trabalhem em conjunto, uma vez que eles são aí não apenas rivais, como o Paulo Pimenta é um provável candidato a governador do Rio Grande do Sul. Isso soa muito mais como uma campanha eleitoral antecipada do que como uma ajuda de fato a um Estado brasileiro aí e tudo mais, né? Só que o Lula quer, de fato, se pintar como salvador da pátria, tá salvando o Brasil da tragédia. Já falei várias vezes aqui no canal que não, o Lula está demorando para agir, está agindo mal, está agindo errado e está fazendo pessoas sofrerem mais por conta da sua falta de aptidão para lidar com uma crise como essa aqui, né? Então, o Lula falou que o Brasil precisa funcionar como uma orquestra, os poderes da República aí e tudo mais, né? Então, fica a grande questão. Quem que é o maestro dessa história? O Lula nem tá no Rio Grande do Sul, não fez questão de ficar lá, de participar ativamente das ações, mandou o Paulo Pimenta agir ali. Paulo Pimenta que leva esporro até da Janja, não cheguei a fazer vídeo falando sobre isso, mas procura aí que você vai ver a Janja chamando a atenção dele lá no discurso do Lula, né? Mas então, a coisa realmente parece não funcionar dessa forma e parece que não tem chance de dar certo
nesse cenário. E aí nós chegamos no caso da Petrobras aí mais uma vez, né, que o Lula trocou a presidência da companhia, da petroleira. Eu falei aqui num vídeo específico sobre esse tema, qual é o motivo realmente que o Lula quer, por que ele trocou essa titularidade, esse CEO, esse cargo de CEO da Petrobras. A ideia dele é ter uma pessoa muito mais subserviente do que o Jean Paul Prates era. Colocou a Magda lá, então, que vai fazer tudo o que ele quer, já se comprometeu de fato a fazer tudo o que ele quer aí. Ou seja, estamos falando aqui de uma política intervencionista e desenvolvimentista que, olha só, já deu errado no passado na Petrobras. Inclusive o Lula quer mexer com estaleiro, quer mexer com refinaria ali, negócio de fertilizante, Abreu e Lima. O cara quer fazer tudo, absolutamente tudo, que quase levou a Petrobras para o buraco no passado, quase faliu a Petrobras. Procura o gráfico das ações de Petri 4 aí e olha mais ou menos nessa época em que estourou a Operação Lava Jato, o preço que as ações da Petrobras chegaram, compara com o patamar que isso assumiu depois na época do Bolsonaro, para você entender o tamanho desse problema aí, né? Agora o pessoal da Folha diz que o programa econômico do Lula é o atraso, também repercutindo a questão da Petrobras aí, justamente por repetir os erros que foram cometidos aí no passado de forma geral aí e tudo mais, né? Então, o Lula vai voltar com as obras no Rio de Janeiro, Pernambuco, que é Abreu e Lima e tudo mais, que são empreendimentos que, além de serem inviáveis do ponto de vista econômico, tanto que não foram tocados por ninguém, a não ser que houvesse uma forte pressão política, não é algo vantajoso para a empresa, não é algo, portanto, viável e eficiente. Além disso, também esses projetos estão sujos, estão manchados, maculados pela corrupção, o pior caso de corrupção da história desse país, quiçá da história mundial. Abreu e Lima, principalmente, é o símbolo inequívoco da corrupção do governo Lula, e tá o Lula querendo de novo voltar com isso, demitindo o presidente da Petrobras para colocar alguém no lugar dele que faça exatamente o que ele quer de forma geral aí, né? Fertilizantes, construir navio, isso não deu certo no passado, isso aí ferrou com a Petrobras e o Lula quer fazer isso aí de novo, né? Então, de fato, de lá para cá, do começo dessa semana para cá, Petrobras já perdeu 10% em valor de mercado de novo. Você lembra quando teve aquela treta dos dividendos extraordinários? As ações caíram 10% também. O Lula abre a boca, as ações desabam. É uma coisa realmente impressionante aí, de forma geral, né? Mas, enfim, o Lula demonstra, então, que o programa político dele e do PT, de forma geral, é o atraso, né? E cada vez mais vai ficando evidente isso para todos, que ele não tem interesse algum na liberdade econômica, jamais, nunca teve. Quem acreditou nisso é um tolo, mas ele não apenas quer intervir nas empresas com um aspecto social, qualquer coisa disso, ele quer usá-las como um puxadinho político para fazer das suas traquinagens de forma geral. Agora, é óbvio que eu não estou surpreso com isso. Você está surpreso do Lula ter feito esse tipo de coisa com a Petrobras, ter tratado a empresa desse jeito? Você está surpreso com o Lula mandando Paulo Pimenta para ser um super-ministro com poderes de governador estadual lá no Rio Grande do Sul para fazer um contraponto ao Eduardo Leite? Não, isso é o Lula que todos nós conhecemos, mas por algum motivo que me foge à compreensão, um monte de gente fingiu acreditar que o Lula era outra coisa, sendo que o cara nem prometeu nada disso na campanha eleitoral. Ele não falou que a Petrobras vai ter autonomia no meu governo. Não, nada disso. O cara falou que ia fazer o que sempre fez e por algum motivo as pessoas acreditaram que seria diferente. Sabe-se lá por qual motivo, eu não consigo entender isso. A verdade, o fato, porém, é que a ficha está caindo para todo mundo de uma forma ou de outra, com mais ou menos demora, porque a essa altura do campeonato, né, quem ainda não sabia que a coisa caminharia nesse sentido. Até quem é apoiador do Lula de longa data já sabe que isso aqui é um problema terrível. O desenrolar da crise no Rio Grande do Sul está deixando a desejar. Tem aquela aparência de que o governo está usando a tragédia para se promover
colocando isso, a sua imagem, acima do bem-estar das pessoas lá. Vide o Lula atrasando o anúncio de umas medidas muito meia-boca, diga-se de passagem, para fazer uma cerimônia, fazer videozinho ali e tudo mais, enquanto pessoas estão sem nada nos abrigos, perdendo as coisas ilhadas em suas casas, uma situação desesperadora, e o presidente não tem o menor senso de urgência nesse caso. E aí nós temos também a situação da Petrobras, que demonstra que o Lula realmente voltou à cena do crime, voltou para fazer aquilo que ele já vinha fazendo em outros governos dele com essa mesma empresa, dessa mesma forma. Colocou um cara subserviente a ele, que é o Jean Paul Prates, no comando da companhia, mas pelo fato desse Prates não ser tão subserviente quanto o Lula queria, tirou ele, sacou ele do comando da empresa, colocou uma pessoa que já se comprometeu com ele a fazer tudo o que o Lula pedir. Realmente o cara tem um complexo de ditador, de imperador do Brasil, de fato, acredita que tudo está sob controle dele, ele tem o poder de decidir absolutamente qualquer coisa, enfim, um cara megalomaníaco e principalmente totalmente despreparado para governar o que quer que seja. A ficha da grande mídia está caindo, conforme o tempo vai passando e as tragédias econômicas vão se sobressaindo, nós veremos cada vez mais gente percebendo esse fato, esse óbvio ululante. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.